Salve, queridos! Não é segredo para ninguém que o deserto não é um local muito legal de qualquer um ficar. A gente, quando pensa em deserto, pensa num lugar muito quente e cheio de areia. Mas não é só isso, ou seja, é pior do que isso. Além de ser muito quente, além de só ter areia, tem muita mosca também, né? E o calor não é um calor com o qual nós estamos acostumados. Porque aqui no Brasil, por mais quente que seja o dia, tem sempre uma brisa que dá uma refrescada. No deserto, não. A brisa que tem é uma brisa muito quente e a sensação que a pessoa tem de estar dentro de um forno. Então, se o local, o deserto é um lugar tão ruim de estar, por que Deus, mandou seu Filho? E metaforicamente, por que Deus nos manda para o nosso deserto, no deserto de cada um? Nesse vídeo nós vamos tratar disso, sobretudo sobre a história de Cristo que fica lá 40 dias no deserto. E não só 40, como não se bastasse ficar 40 dias no deserto, aí tinha lá a companhia de Satanás que ficava tentando ele. Então veja que a situação não foi muito fácil. Mas como é que isso tudo começou? Antes de ser conduzido para o deserto, Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, como nós sabemos, João Batista que era primo dele, e durante o batismo os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, enquanto a voz de Deus declarou: "Este é o meu Filho amado, em que me agrado." Esse relato está no Evangelho de Mateus, logo no capítulo 3. E o João Batista, que aliás eu estou devendo um vídeo aqui sobre João Batista, ele tinha algumas pessoas que eram seus discípulos, e quando ele batizou Jesus, ele falou para os seus próprios discípulos: vocês não tem que ficar comigo não, sigam Jesus que ele é o cara, E aí alguns discípulos de João Batista foram falar com ele, e falaram: nós queremos ser os seus discípulos e tal, E Jesus falou: não, espera só um pouquinho aí que eu tenho que fazer um negócio e já volto. Esse negócio que ele tinha que fazer é ir para o deserto, E esse evento, então, ir ao deserto, ele estabelece 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a identidade de Jesus, sendo ele então Filho de Deus, a aprovação divina, onde o Pai confirma a missão de Deus, e o poder do Espírito Santo, que então ele é capacitado para iniciar a sua obra. Então, logo após esse momento sublime, esse batizado, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Isso revela que a tentação do deserto não foi um acidente ou algo assim, algo fortuito, mas um passo necessário e intencional do plano divino. Então, assim, mas caramba, tanto lugar para ir, por que foram para o deserto? O deserto, evidentemente, ele é muito presente nos relatos bíblicos. Por quê? Porque toda a história, seja o Antigo, o Novo Testamento, o deserto estava lá. Era um local muito, muito próximo, E o deserto na Bíblia, ele é um lugar de provação, e transformação e encontro com Deus. Desde o Antigo Testamento, o deserto desempenha um papel significativo, como por exemplo, Israel no deserto. Você pega o livro de Êxodo, no capítulo 16, ou Deuteronômio, no 8, que são 2 dos livros do Pentateuco, que eu, aliás, já fiz um vídeo aqui sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, assista aqui no canal. Os israelitas passaram 40 anos no deserto, como uma punição por sua falta de fé, mas também como um período de aprendizado e dependência de Deus. E também tinha os profetas no deserto, por exemplo, Elias, e outros profetas buscaram o deserto como lugar de renovação espiritual e encontro com Deus. No livro de Reis, o capítulo 19, 1 Reis, 19, que eu também já fiz um vídeo aqui sobre o livro de Reis, que é interessantíssimo, tem essa passagem lá. Então, para Jesus, o que o deserto simboliza? Primeiro, um isolamento espiritual. Então, ele se afasta das distrações do mundo, porque pensa, no deserto você não tem nada em volta, é você e você.
ou seja, você e Deus. Purificação e preparação, então o início de sua missão requer um tempo de consagração e conexão com a história de Israel. Então Jesus, como Messias, refaz o caminho do povo de Deus, que ficou 40 anos no deserto, mas triunfando onde Israel falhou. Aí tem, na Bíblia eu já comentei aqui, que tem um significado dos 40 dias. Né? Por quê? Porque o número 40, ele é simbólico nas Escrituras. Então vejamos, olha só. Primeiro, 40 dias de chuva no dilúvio. Né? Foi um tempo de julgamento e renovação, no livro de Gênesis. 40 anos no deserto, né, do povo hebreu, um período de disciplina e dependência. 40 dias no Monte Sinai, então Moisés permaneceu nesse período para receber a lei. 40 dias de jejum do profeta Elias, no Monte Horebe, né, que foi um tempo de força e renovação antes de encontrar Deus. 40 dias ficou o gigante Golias chamando os hebreus para a luta até que Davi o matou. 40 dias ficaram os espias de Moisés, que Moisés mandou, né, algumas pessoas para explorar a terra prometida. 40 dias ficou Jonas pregando na cidade de Nínive, que tentou fugir de Deus e tal, também já fiz aqui um vídeo sobre Jonas. 40 dias ficou Jesus com seus discípulos após a crucificação, falando sobre o reino de Deus e preparando-os para a missão de espalhar o evangelho. Então, a gente acha que Deus foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ficou 3 dias e subiu aos céus. Não, ele não foi assim. Ele foi crucificado, ficou 3 dias lá, saiu, né, e ficou 40 dias, né, junto com os apóstolos, falando sobre o reino de Deus, preparando eles para a missão de espalhar o evangelho. 40 dias ele foi visto por muitas pessoas, não só os apóstolos. Né? 40 anos reinou Davi em Israel, depois 40 anos reinou Salomão, seu filho, né, em Israel. 40 anos Israel foi oprimido por inimigos antes de serem libertos, e até 40 chicotadas estavam previstas na lei mosaica como castigo, para evitar o excesso. Ou seja, 40 chicotadinhas tá bom, não vamos exagerar, né? 40 tá bom, certo? Então o número 40 na Bíblia, ele carrega um significado espiritual profundo, apontando para tempos de transformação, disciplina e graça. Então, Deus usa esse número como uma ferramenta simbólica para marcar mudanças significativas na sua obra redentora. Então, seja no juízo, na preparação, na restauração, o número 40 continua a destacar a soberania e os planos perfeitos de Deus. Mas e para Jesus, né? O que significaram esses 40 dias no deserto? Primeiro, eles simbolizaram a plenitude do tempo, então representam um período completo de preparação espiritual, ligam Jesus aos eventos do Antigo Testamento, mostram que ele é o cumprimento das promessas e padrões divinos. Né? Durante esses 40 dias, Jesus jejuou, então não é só 40 dias no deserto, é 40 dias no deserto jejuando e Satanás te apavorando. Então, não foi moleza, né? E esses dias em jejum, né, uma prática comum nas Escrituras para intensificar a devoção e dependência de Deus. Né? O jejum de Jesus, ele simbolizou o quê? Primeiro a renúncia, né? Então ele renuncia às necessidades físicas para focar nas espirituais. Significou também a dependência de Deus, mostra que sua força e sustento vem do Pai, e identificação com a humanidade. Então ele experimentou a fraqueza e sofrimento físico, conectando-se à condição humana. E essa preparação espiritual foi essencial para enfrentar as tentações de Satanás e para capacitar Jesus em sua missão de resgatar a humanidade. Então, você imagina o que é ficar 40 dias em jejum. Você imagina como que Jesus voltou, né? Então, as tentações de Satanás, elas são descritas no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e Lucas também, capítulo 4. Cada um com
profundos significados espirituais. Então, primeiro é transformar as pedras em pão. Quando Satanás fala para Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Isso está no capítulo 4 de Mateus. Essa tentação apela à fome física de Jesus, mas também ao desejo de usar o poder divino para benefício próprio. E isso é importante ainda mais nos dias de hoje, né? Quando as pessoas, e não estou criticando, né, mas as pessoas acreditam que Deus está aqui para atender o que nós queremos, né? E a oração de Jesus já diz, né, seja feita a vossa vontade, não a minha, a vossa vontade. Então, esse negócio de transformar pedras em pães, você imagina, no deserto jejuando, e Jesus fala não, né, para não usar o poder divino para benefício próprio, ele poderia transformar. E qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está em Mateus 4. E ele, quando fala isso, ele cita Deuteronômio, capítulo 8. Então, o que isso significa? Que a verdadeira vida depende da comunhão com Deus, não apenas da satisfação material. Então, Jesus rejeita o uso do seu poder divino para fins egoístas, quer dizer, para ele próprio, né? Reafirmando sua missão de viver como um servo. E a dependência de Deus. Então, Jesus rejeita o apelo para agir de forma independente de Deus, afirmando que sua verdadeira nutrição vem da palavra do Pai. E contraste com Israel. Enquanto os israelitas murmuravam por pão no deserto, no livro de Êxodo capítulo 16, Jesus confia na provisão divina. Eu fiz um vídeo aqui que eu menciono, né, porque acho que o povo hebreu saiu do Egito, então Moisés libertou a gente e tal, foram para o deserto, andaram um pouco, 40 anos, né? Você imagina se teve gente reclamando ou não. A coisa que eles mais faziam era reclamava. Pô, seu Moisés, você tira a gente lá, tudo bem, éramos escravos, tal, mas pô, vamos ficar andando no deserto. Lá no Egito a gente era escravo, mas pô, tinha pão, tinha carne. E aqui só tem esse tal de maná, que não tem gosto de tofu. É lógico que tofu é o que eu estou falando, ninguém falou isso, né? Mas, então assim, o povo só reclamava, tá certo? Essa tentação simboliza, né, quando Satanás fala para transformar pedras em pães, ela simboliza o desejo humano por soluções imediatas para necessidades materiais, muitas vezes à custa da fé. Né? Então Jesus ensina que, mesmo em meio à necessidade, devemos confiar em Deus. Bom, aí Satanás perdeu e foi tentar de novo. Né? Então ele fala para quê? Ele fala para Cristo, né? Ele levou, né, Jesus para o alto do templo e falou, pô, você não é filho de Deus? Então se atira daqui de cima, né? E ele fala, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Né? Isso está no capítulo 4 de Mateus. Pô, você vai se jogar para baixo, os anjos vão te segurar. E aqui Satanás tenta Jesus a testar Deus, manipulando a promessa de proteção divina, que está no Salmo 91. Jesus responde, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Isso está em Mateus 4, citando o quê? Deuteronômio. Então, muitas vezes, né, as pessoas acham que uma coisa é o Antigo Testamento, outra coisa é o Novo Testamento, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu já falo para vocês o seguinte, isso não é verdade. Para você compreender o Novo Testamento, é fundamental que você conheça o Antigo Testamento. É fundamental. Então, Cristo vem, ele era um líder religioso, né? Ele era um rabi, né? Onde ele vinha lá, ele estava de acordo com a lei. Né? Muita gente também fala, Jesus negou a lei, né, de Moisés. Não negou a lei. E ele fala também, né, numa passagem que nenhum ponto, nenhum J da lei vai estar fora, tal. Ele conhecia profundamente a lei, assim como Satanás também, né? Então, para você entender o contexto do Novo Testamento, é fundamental que a gente conheça, né, o contexto do Antigo Testamento,
tudo que foi falado, os profetas, histórias. Então não são coisas separadas, são situações indissociáveis, né? O Antigo e o Novo Testamento. Então, eu sei que tem muita gente que fala, Antigo Testamento, não tem mais nada a ver. Jesus, ele anulou o Antigo Testamento. Ele falou, não é nada disso, não é nada disso. Então, é importante a gente ler também o Antigo Testamento para compreender, né, muitas coisas que Jesus fala. O profeta Daniel, por exemplo, né, aquele da Cova dos Leões, o qual já fiz um vídeo aqui também, quando o povo hebreu foi levado para a Babilônia, né, muita coisa que o profeta Daniel falou, isso é 700 anos antes de Cristo, ele estava falando já da vinda de Cristo, né? Então, quem estuda, né, esses textos, você vê o profeta Daniel já profetizando a vinda de um homem que seria filho de Deus 700 anos antes da vida dele. 700 e pouco, enfim. Então, o que significou essa história de se joga aí, que tal, e Jesus fala, não põe à prova o Senhor seu Deus. Primeiro, confiança verdadeira em Deus não exige provas. Eu não vou ficar testando Deus, né? Jesus recusa espetáculos ou demonstrações de poder para ganhar seguidores, muito diferente de vários líderes religiosos de hoje, né? Satanás cita o Salmo 91, que, aliás, já fiz um vídeo aqui sobre o Salmo 91, que eu falo que é o Salmo da casa da avó. Se você tem uma avó que é religiosa, ela tem uma Bíblia, e se tiver, pode ter certeza que vai estar aberto no Salmo 91, que é o Salmo de proteção, né? Então Satanás cita esse Salmo para incentivar Jesus a testar a proteção de Deus, desafiando a demonstrar publicamente sua filiação divina. Então, falou, você não é filho de Deus? Então faz aí todo mundo vai acreditar em você. Não vou entrar na tua. Né? O pináculo do templo, que a parte fica bem lá em cima, era um lugar visível simbólico. Né? Um ato dramático, vamos chamar assim, ali, seria visto como prova de seu poder messiânico. Né? A fé verdadeira não testa Deus. Jesus responde citando Deuteronômio capítulo 6, que é um dos livros do Pentateuco, lembrando que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. E a rejeição ao espetáculo, né? Jesus não buscou seguidores por meio de demonstrações sensacionalistas de poder, mas por meio da verdade e do amor. Isso também acontece quando Jesus discutia com os fariseus, que eram as pessoas que mais entendiam da lei, né? E ele fala, vocês ficam dando uma de bacana, evidentemente que não falou dessa forma, né? Ficam rezando em público, né? Mas vocês não estão fazendo, vocês entendem muito da lei, né? Mas o que vocês fazem é para se mostrar, é para que as pessoas vejam, olha, como ele entende da lei, como não sei o quê, né? E Jesus fala que eles são sepulcros caiados, né? O que é o sepulcro? Onde tem os mortos, então por fora é tudo pintadinho de branco, bonitinho, e dentro tem a morte, né? Então você quer orar? Ora quietinho no teu quarto, com a porta fechada. Você não precisa ficar fazendo esses espetáculos, né, para orar a Deus. Essa tentação reflete o desejo humano de buscar validação ou manipular a vontade de Deus. Então, Jesus ensina que a fé é genuína, ela não exige provas. Né? E a última tentação, que é essa mais barra pesada, né? Que é o seguinte, reinar sobre os reinos do mundo. Então, o que Satanás fala para Jesus? Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Isso está no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então, Satanás oferece Então, ele levou, né, Jesus para o alto de uma montanha e falou, cara, tudo isso daqui que está aqui, essa terra toda, se você se prostrar e me adorar, eu dou tudo isso para você. Né? Então, Satanás ele oferece o quê? A Jesus um atalho para obter tudo isso da terra sem passar pela cruz. No final é isso. E Jesus responde, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto.
Isso está em Mateus 4, citando de novo Deuteronômio capítulo 6. Então, aquilo que eu falo, para entender o Novo Testamento, você tem que entender o Antigo Testamento. O que isso significou? Que Jesus reafirma sua fidelidade ao Pai e se recusa em comprometer sua missão. O caminho para a glória passa pelo sofrimento e pela obediência, não pela negociação com o mal. Então Jesus deixa claro, cara, não tem negociação com você. Eu não vou fazer nada do que você está falando. Então Satanás oferece a Jesus um atalho para alcançar poder e glória sem passar pela cruz. Ele propõe um compromisso moral, né, adoração em troca de domínio. Ele testa a fidelidade de Jesus ao Pai, então Jesus rejeita qualquer forma de compromisso com o mal, afirmando que só Deus é digno de adoração. E a respeito do preço da redenção, né? Agora que Jesus receberá, vem por meio da cruz, não por meios fáceis ou corruptos. E essa tentação revela, então, como o poder pode corromper. Né? Então, Jesus mostra que é necessário obedecer a Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Então, as tentações de Satanás são, na verdade, as tentações que a gente sofre. Então, ele apelou, primeiro, para uma necessidade básica, que era a fome. Né? Então, você está no deserto, está em jejum. Cara, o monte que você mais queria era comer um pão, tá certo? Não deu certo. Aí ele tentou pro ego, né? Cara, se atira daqui de cima do templo, que todo mundo vai te ver, vai admirar, vai ver que os anjos te salvando. Aí vão ter certeza que você é filho de Deus. E Jesus fala, cara, não preciso disso, né? Eu não preciso ficar tentando, não preciso mostrar para ninguém. E por último, a maior tentação, né, é o poder. E Jesus fala, cara, minha missão não é essa. Então, na verdade, quando Satanás tenta Jesus, o que a Bíblia está tentando nos ensinar? Não é Jesus que está lá. Assim, claro que é na história, mas somos nós. Né? Então, é um testemunho de fé, assim como nós também passamos, né, pela vida, tendo que percorrer um caminho que seja de fé ou não. As tentações são diárias, como a gente sabe. Mas por que Jesus foi tentado? Né? Então, a tentação de Jesus no deserto, ela serviu a múltiplos propósitos. Primeiro, identificação com a humanidade. Então, Jesus enfrentou as tentações para se conectar plenamente com as nossas lutas. Então, como eu falei, na verdade, Jesus representou a gente não só na cruz, mas eu acho que sim, fundamentalmente no deserto. Porque é difícil a gente fazer uma conexão, né, de Jesus na cruz. Nenhum de nós foi crucificado, mas muitos de nós passamos por desertos pessoais, né? Então, como no livro de Hebreus, no capítulo 4, diz, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É muito bonita essa passagem de Hebreus. Por quê? Porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, antigamente eu lia a Bíblia como eu não fizesse parte daquela história. Então tá tudo acontecendo, os protagonistas, não sei o quê. E depois de um tempo eu aprendi a ler como se fosse eu. E Jesus no deserto somos todos nós. A gente passa por dificuldades, tal, e vem a tentação, e é muito fácil a gente fraquejar, certo? E tentar achar um caminho, um atalho. E também o propósito, né, de Deus, de Jesus estar no deserto, ele então reafirma a sua missão. Então as tentações testaram a fidelidade de Jesus ao Pai e seu compromisso com o plano de salvação. Cara, a minha missão não é essa. Eu não vou encontrar atalho. Ele já sabia que a missão dele estava na cruz, né? E a derrota inicial de Satanás. Esse evento simboliza a vitória de Jesus sobre o inimigo desde o início de sua missão. Né? Então Jesus não venceu Satanás quando ele venceu a morte, só, mas logo no começo. Né? E qual foi o impacto para a missão de Jesus? Primeiro, a experiência no deserto fortaleceu Jesus para a sua obra, como
com uma autoridade espiritual. Então, ele iniciou seu ministério com poder e autoridade. Então, isso está em Lucas, no capítulo 4, com clareza de propósito. Então, as tentações ajudaram a focar em sua missão redentora e exemplo para os crentes. Então, Jesus mostrou que como resistir às tentações com a palavra de Deus. Resistir às tentações com a palavra de Deus. Ah, Fábio, eu nunca fui no deserto, não sei como é. Aqui o deserto é uma metáfora. Todos nós cruzamos, você sabe, não sou eu ficar falando, todos nós passamos por desertos. Quais são as lições espirituais para nós? Primeiro, a importância da preparação, antes de enfrentarmos grandes desafios espirituais, como foi o caso de Jesus, né? Precisamos de períodos de oração e consagração, então, os jejuns, 40 dias no deserto e tal, foi, na verdade, uma preparação para a grande missão dele. Né? Resistência à tentação, então a palavra de Deus é a nossa maior arma contra as estratégias do inimigo, e dependência de Deus. Então, assim como Jesus confiou no Pai, devemos buscar a força que vem dele em momentos de fraqueza. E lembrando que, quando a gente fala de Jesus, a gente sabe que ele morreu com 33 anos, só que parece que ele, aqui a missão dele, né? Toda a pregação dele, todo o ministério dele foram 33 anos. Não, foram 3 anos. Esse momento que Jesus foi batizado por João Batista, ele tinha 30 anos. Aí ele vai para o deserto, tal, quando ele volta, aí sim, ele começa, né, a escolher os apóstolos, aqueles primeiros iniciais que vieram de João Batista. Tudo que ele faz, tudo que a gente sabe do Novo Testamento, foram 3 anos. É muito pouco tempo. Né? Então a narrativa nos 40 dias de Jesus no deserto tem várias camadas de significado ligadas a simbolismos históricos, teológicos, espirituais e pessoais também. Então, para trazer mais detalhes, nós vamos aprofundar em diferentes perspectivas, incluindo paralelos históricos, implicações teológicas e um exame mais detalhado das tentações e das respostas de Jesus. Então, vamos aqui expandir nesse vídeo os pontos abordados e trazer conexões adicionais para enriquecer o nosso entendimento. Então, primeiro, o deserto, né? Como eu já comentei, um lugar de provação e transformação. Então, na Bíblia, o deserto aparece frequentemente como um cenário de desafios, onde a fé das pessoas é provada e onde Deus age para moldar e preparar aqueles que Ele chama. E então, para Jesus, o deserto não é apenas um local físico, mas também um símbolo de vulnerabilidade e dependência total de Deus. Quando os israelitas saíram do Egito, né, como eu comentei, e passaram os 40 anos no deserto, por sua desobediência e falta de fé, isso está em Números, capítulo 14. Eu não vou aprofundar aqui, porque senão o vídeo fica muito grande, mas enfim. Esse período foi uma punição, mas também uma oportunidade de aprendizado, em que Deus sustentou seu povo milagrosamente com maná e água da rocha, e proteção constante. Então, Deus fez com que o povo hebreu ficasse 40 anos no deserto para trocar a geração. Ele falou, essa geração aí não vai para a Terra Prometida não, só a próxima. Certo? Então, Jesus, no entanto, ele refaz esse caminho como se fosse uma retomada, né, do caminho do povo hebreu, se não tivesse dado nenhum problema, mas ele faz de uma maneira oposta. Né? Então, onde Israel falhou, ele triunfa. Então, ele depende inteiramente do Pai, não murmura nem se desvia, mostrando-se verdadeiro Filho de Deus, fiel em todas as coisas. Então, a gente está lá, né? Pô, pera lá, mas assim, tá bom, a gente sabe que Jesus foi para o deserto, ficou lá 40 dias, ficou em jejum, sendo tentado por Satanás. Falei, cara, mas por quê? Por que Deus mandou o filho dele para o deserto? Se você não conhece a história do Antigo Testamento, você fala, cara, como assim? Que pai é esse que manda o filho para o deserto? Porque esse momento no deserto foi um lugar de encontro com Deus. Então, por exemplo, Elias,
o profeta Elias no deserto. Isso está no capítulo 1 de Reis. Então Elias fugiu para o deserto, um momento de desespero, mas lá foi alimentado por um anjo e encontrou forças para continuar sua jornada até o Monte Horebe, onde teve uma experiência íntima com Deus, que eu também não tenho como abrir aqui essa história, porque senão o vídeo vai ser uma longa-metragem, né? Então, para Jesus, o deserto representa o início de um novo pacto, o início, em que ele é a palavra viva que traz a revelação definitiva de Deus. Mas assim, o início de um novo pacto, assim, qual é então o pacto? É a Eucaristia, né? Então, antes de ser entregue, você vai em qualquer missa, antes de fazer a comunhão, o padre fala, né? Então, Jesus pegou o pão, tal, repartiu com seus discípulos, para tomai todos e comei, esse é meu corpo que será entregue. Assim também, quando ele pega a taça de vinho, tomai todos e bebei, esse é meu sangue que será derramado por vós. Esse é o novo pacto, né? A nova aliança, a nova e eterna aliança com a humanidade. E o significado do jejum de 40 dias, então o jejum de Jesus não é apenas uma renúncia física, mas também um ato profundamente espiritual, que demonstrou o quê? Submissão à vontade do Pai. Então Jesus não age por conta própria, mas segue a direção do Espírito que o levou ao deserto. Conexão com os profetas do Antigo Testamento, né, assim como Moisés no livro de Êxodo, Elias no livro de Reis, que jejuaram por 40 dias. Jesus também o faz reafirmando sua posição como o maior dos profetas. E a preparação para a missão. Então o jejum simboliza que sua força não vem de recursos humanos, mas de sua relação com o Pai. Era muito comum naquela época, então você vai empreender um desafio grande, você precisa da ajuda de Deus, era muito comum você fazer jejum. Não é o jejum intermitente de hoje, que tem muita gente que fala, é bom para isso aqui. Não é isso, tá certo? E aí tem os aspectos físicos e espirituais do jejum, né? Porque a fraqueza física causada pelo jejum torna evidente a total dependência de Jesus em Deus. Então, durante o jejum, ele se prepara espiritualmente para enfrentar, não é enfrentar só Satanás no deserto, mas todo o sofrimento e oposição que encontrará durante seu ministério, culminando na cruz. Então, como meio assim, sabe aquela pessoa que nunca sofreu nada da vida, nunca teve nenhuma privação? Ela não tem muita moral para ficar falando sobre as agruras da vida. Jesus passou 40 dias no deserto, cara, sendo tentado por Satanás, jejuando. Cara, então assim, ele sentiu as dores da humanidade antes de ir para a cruz, né? Cada resposta de Jesus às tentações é retirada do livro de Deuteronômio, que eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, tá? Ele registra os mandamentos dados ao povo de Israel. Isso reforça a conexão, né? Reforçou a conexão entre Jesus e a história de Israel, mas também destacou o quê, né? Primeiro, o poder da Escritura, né? Então, Jesus usa a palavra como defesa contra Satanás. A palavra, o que ele fala? É a lei, né? Está lá, na época só tinha uma, né? Uma lei que hoje é chamada pelos cristãos de Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento ainda, claro, né? Demonstrando então que ela é a base para resistir ao mal. Então, obediência absoluta a Deus. Em todas as tentações, Jesus reafirma sua lealdade inabalável ao Pai. Então, assim, Jesus foi um defensor do que está escrito no chamado para os cristãos do Antigo Testamento. Ele usou isso contra Satanás, né? E também esse episódio ele traz o papel do Espírito Santo. Então, o texto ele enfatiza que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. O que isso destaca, né? Primeiro, o propósito divino da aprovação. Então, Jesus não foi para o deserto por acaso, mas como parte de sua missão de redenção. Não é que ele estava andando perdido, igual Pedro Álvares Cabral, que deu uma calmaria e sem querer, querendo, o barco parou aqui na Bahia. Ele não foi, né? Nem Pedro Álvares Cabral também chegou aqui sem querer, tá certo? Bom, e a capacitação pelo Espírito. Então ele estava cheio do Espírito Santo, mostrando que enfrentava Satanás como um homem plenamente dependente de Deus.
e não apenas como Deus em forma humana. Então ele enfrentou Satanás como ser humano, certo? E o impacto, né, na missão de Jesus? Os 40 dias no deserto prepararam Jesus para os desafios do seu ministério, como eu falei, né? Autoridade espiritual, exemplo de resistência, clareza de propósito. E o que é que isso traz de lições espirituais para nós? Primeiro, a experiência de Jesus no deserto, que nos traz algumas lições. Primeiro, confiança em Deus, né? Assim como Jesus confiou no Pai, devemos depender de Deus em momentos de provação. Segundo, o poder da palavra. Então a Bíblia é uma arma essencial contra as tentações e os ataques espirituais. Terceiro, né, ter certeza que a vitória é possível. Então, por meio de Jesus, podemos vencer as tentações e viver em fidelidade a Deus. Então, os 40 dias de Jesus no deserto são um marco essencial em sua vida e em seu ministério. Eles revelaram sua perfeita obediência ao Pai, sua vitória sobre o pecado e sua total identificação com a humanidade. Então, para os cristãos, essa narrativa é uma fonte de inspiração e um lembrete de que, por meio de Cristo, podemos resistir ao mal e cumprir o nosso propósito divino. E a última coisa, né, que é a seguinte, né, quando a gente olha para essa história, né, para a situação de Cristo no deserto, é importante que a gente tenha em mente o seguinte, que nem sempre quem te manda para o deserto quer o seu mal. E nem sempre quem te coloca acima do mundo quer o seu bem. Pense nisso. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.